Vamos resolver mais um exemplo de hiperestática com torção. Essa estrutura aqui é o seguinte. Eu tenho aqui uma barra ABC e ela está presa por dois mancais. Um mancal é como um tubo envolvendo a barra. Ele permite a rotação da barra em torno do próprio eixo e permite a translação na direção do eixo. Todos os outros movimentos são impedidos, né? Essa barra tem esses dois trechos, AD e CE, que são rígidos, por isso que estão desenhados em traço mais forte. E nos pontos E e D existem dois tirantes, são barras de treliça, barras articuladas nas duas extremidades e que não tem carregamento transversal. São aquelas, é como um fio, só pode ter força normal, né? Eu quero calcular justamente isso, as forças normais nesses dois tirantes. Bom, a primeira providência é entender por que essa estrutura é hiperestática, né? Nós já falamos bastante sobre duas técnicas para determinar se a estrutura é hiperestática. A primeira, a mais óbvia, é contar o número de incógnitas e o número de equações de equilíbrio, né? Isso funciona bem para alguns problemas simples. A segunda maneira que nós vimos foi comparar a estrutura com estruturas que a gente sabe que são isostáticas, né? Por exemplo, a gente sabe que uma viga simplesmente apoiada, tem um apoio fixo aqui, um apoio móvel aqui, é uma estrutura isostática, não é? Qualquer vínculo que eu acrescentar aqui transforma a estrutura numa hiperestática. Por exemplo, aqui eu sei que esse apoio vincula só o deslocamento vertical e horizontal, mas não vincula a rotação, não é? Se eu transformar esse apoio no engastamento, eu estou introduzindo um vínculo, né? Um vínculo à rotação. Então, essa estrutura tem um vínculo além do que seria isostática, ela é hiperestática, tá? Outro exemplo. A gente sabe que a viga em balanço é uma estrutura isostática. Qualquer coisa que eu acrescentar fica hiperestático, né? Pode até acontecer uma coisa assim, ó. Digamos que a viga tem o eixo dessa maneira, continua sendo isostática. Na hora que eu acrescentar mais um vínculo, por exemplo, na direção horizontal, a estrutura ficou hiperestática, tá? Então, por comparação com a isostática, a gente vê se foi acrescentado algum vínculo. Isso torna a estrutura hiperestática. Eu queria comentar uma terceira maneira que é particularmente útil nesses problemas espaciais. É o seguinte, a gente diz que uma estrutura é isostática quando ela tem o número de vínculos estritamente necessário para inibir movimentos de corpo rígido. O que eu estou querendo dizer? Imaginem uma barra assim. Dois apoios móveis. Essa barra admite o que a gente chama de um movimento de corpo rígido. Ela pode andar para cá sem se deformar. Por isso o movimento de corpo rígido é sem deformação. É uma translação simples, né? Se ela tem movimento de corpo rígido é porque ela é hipostática. A isostática tem o número de vínculos estritamente necessários para impedir movimento de corpo rígido. Bom, se eu acrescentar um vínculo a essa estrutura, por exemplo, transformando esse apoio em fixo, eu matei agora qualquer possibilidade de movimento de corpo rígido, só se a barra se deformar, né? Então vejam, aqui havia movimento de corpo rígido, acrescentando um vínculo, eu matei essa possibilidade. Isso significa que essa estrutura é isostática. Ela tem o número de vínculos estritamente necessários para impedir movimentos de corpo rígido, movimentos sem deformação. Outro exemplo. Uma barra como essa, com um apoio fixo aqui e só. Essa barra admite movimento de corpo rígido sem deformação? Sim, a barra pode fazer assim, né? Pode rodar.
Isso também é um movimento de corpo rígido, um movimento sem deformação. Isso seria uma estrutura hipostática, ou como a gente costuma falar, um mecanismo. Se eu acrescentar um vínculo a essa estrutura, por exemplo, se eu introduzir aqui um apoio articulado móvel, eu mato essa possibilidade de movimento de corpo rígido, que era a única que essa estrutura tinha. Então, vejam, daqui para cá eu acrescentei um vínculo, não confundam apoio com vínculo, né? Cada apoio tem uma certa quantidade de vínculos. Por coincidência, esse apoio só tem um vínculo. Então, daqui para cá eu acrescentei um vínculo e matei a possibilidade de movimento de corpo rígido. Essa é a estrutura isostática. Outro vínculo que eu poderia ter introduzido aqui é transformar isso no engastamento. Crio um vínculo à rotação que também mata o movimento de corpo rígido e transforma a estrutura numa isostática. Tá? Nós vamos usar essa maneira, essa técnica para reconhecer a hiperestaticidade nesse problema. Vamos pensar assim. Vamos pensar nesse conjunto ACDE. Esse conjunto ABCDE, né? Tem duas barras que já são rígidas, essa aqui e essa. Imaginem os mancais, tem um mancal aqui e tem um outro mancal aqui. Então é só esse pedaço, hein? Só esse pedaço D, A, B, C, E. Esqueçam qualquer possibilidade de deformação. Aqui a única barra que poderia se deformar é essa. As outras já são rígidas. Esqueçam a possibilidade de deformar. Existe algum movimento de corpo rígido possível aqui? Bom, vocês vão dizer, na direção do eixo da própria barra, a princípio sim, os mancais eles permitem esse movimento, mas dada essa configuração aqui, esse movimento fica travado, né? Então não existe essa possibilidade. A única possibilidade de movimento de corpo rígido dessa barra é a rotação, por exemplo, assim, né? É a rotação em torno do próprio eixo. Esse é o único movimento de corpo rígido possível. Bom, vocês concordam que para matar esse movimento de corpo rígido, bastava ter um tirante? Se eu tivesse um tirante aqui, e só um tirante, não existe mais essa possibilidade? Né? Pense que movimento de corpo rígido significa que o tirante também é rígido, ele não muda de comprimento. Bastaria um tirante para eu não ter movimento de corpo rígido. E na comparação com a configuração anterior sem tirante, em que a estrutura era hipostática, eu acrescentei um vínculo. O tirante representa um vínculo, um esforço só, uma incógnita. Bom, então ela tem o número de vínculos estritamente necessário para ser isostática. Essa estrutura é isostática, tá? Qualquer coisa que eu acrescentar aqui transforma a estrutura numa hiperestática. Então, se vocês compararem essa estrutura isostática com essa, fica claro que o grau de hiperestaticidade é 1. Né? Tem um vínculo aqui, uma incógnita a mais, além do que seria necessário para a estrutura ser isostática. O grau de hiperestaticidade dessa estrutura é 1. Tá? Bom, então como é que nós vamos resolver esse problema? Eu vou precisar do equilíbrio e da compatibilidade. Vamos falar primeiro da compatibilidade. Como é que a gente estabelecia uma condição de compatibilidade, hein? A gente transformava a estrutura numa isostática fundamental. Introduzia no lugar dos vínculos removidos
o esforço correspondente e depois recompunha o vínculo na forma de uma equação de compatibilidade, não é isso? Bom, eu proponho que a isostática fundamental seja exatamente essa aqui. Isso aqui nós já vimos que é isostático, tem um carregamento T0 numa certa posição aqui. E a estrutura sem o tirante é isostática. Vamos colocar o tirante aqui só para a figura ficar completa. O tirante que eu removi está aqui, né? Vocês não vão acreditar, mas está tocando o interfone. Vai ficar tocando. Bom, removi o tirante e transformei a estrutura numa isostática. No lugar desse tirante que eu removi, eu vou introduzir o esforço correspondente. O que vocês acham que vai acontecer aqui com esse tirante, hein? Quando eu aplicar esse momento, tá tocando o interfone. Quando eu aplicar esse momento, esses pontos D e E tendem a descer, não é? Se eles descem, o tirante vai aumentar de comprimento. Se ele aumentou de comprimento, é porque ele está submetido à tração. Então eu devo esperar aqui um esforço de tração para cima, que no tirante vai aparecer para baixo. Tá? Como esse é o tirante 1, vamos chamar esse esforço de N1. Tá? Então essa é a estrutura isostática fundamental e essa é a incógnita hiperestática. Muito bem. Qualquer N1 é uma solução equilibrada, né? O que eu preciso determinar é o N1 que faz com que os deslocamentos sejam compatíveis. Essa é a condição de compatibilidade. Veja que, sob a ação desse N1, esse tirante tem uma variação de comprimento. Vou chamar de ΔL1. Não é? E sob a ação de T0 e N1, essa estrutura vai se deformar de tal maneira que esse ponto pode descer ou subir, depende dos valores relativos, né? De T0 e N1. Eu acho que ninguém vai pensar diferente, olhando para a estrutura hiperestática original. Se eu aplicar o momento assim, esse ponto vai descer. Então vamos desenhar aqui esse ponto descendo. Vamos chamar esse deslocamento de VE. Esse é o deslocamento vertical do ponto E. Tá? Então, dependendo dos valores de T0 e N1, esse ponto pode descer ou subir, pode fazer qualquer coisa. Na verdade, ele só pode subir ou descer, porque essa barra é rígida, né? Aqui dentro das nossas hipóteses de pequenos deslocamentos, o arco que esse ponto poderia descrever se confunde com essa tangente. Bom, qualquer N1 satisfaz o equilíbrio, mas o N1, que é a resolução do problema, é aquele que torna os deslocamentos compatíveis. É preciso que o N1 seja tal que o deslocamento vertical do ponto E seja igual ao ΔL da barra 1. Tá? Então a equação de compatibilidade é VE igual a ΔL1. Tá? Bom, como é que eu calculo o VE? Vocês se lembram daquela técnica de sistemas de barras que a gente calculava os deslocamentos de um ponto superpondo etapas, e em cada etapa só um pedaço da estrutura podia se deformar, não é? Será que a gente consegue fazer isso aqui?
Veja, né, a estrutura que eu quero calcular é essa, sem esse outro tirante. Nessa estrutura, só quem pode se deformar é o tirante 2 e essa barra, a barra ABC. Então vamos imaginar o seguinte, numa primeira etapa só o tirante pode se deformar. Então aqui vai ser... Eu estou meio nervoso porque vai tocar de novo o interfone daqui a pouco. Então numa primeira etapa nós vamos imaginar isso rígido, isso aqui também é rígido, e só quem pode se deformar é o tirante. Então aqui os mancais. Bom, se só o tirante pode se deformar, eu acho que todo mundo percebe isso, né? Quando eu aplicar esse momento T0 assim, os dois pontos descem. Então o tirante 2 também vai ser tracionado. Se só o tirante pode se deformar, nessa etapa, o que acontece? Esse ponto aqui vai descer de ΔL2. Não é? O segmento AD roda desse jeito. E agora, olha, tudo isso aqui é rígido. Se esse rodou desse tanto, esse aqui roda da mesma coisa. Tá? Isso aqui também é ΔL2. Se esse aqui desceu ΔL2, esse aqui também vai descer o mesmo ΔL2. Tá certo? Então, nessa primeira etapa, o deslocamento do ponto E vai ser igual ao ΔL2. É a primeira parcela do deslocamento do ponto E. Então vamos lá, vamos calcular esse VE. O VE vai ser, primeira parcela é o ΔL2. Tá? Segunda parcela, dentro daquela nossa técnica de sistemas de barras, vamos imaginar que agora só quem possa se deformar seja essa barra. Então agora o tirante é rígido. Talvez seja melhor fazer uma outra figura aqui. Agora isso aqui é rígido. O tirante também é rígido. E só quem pode se deformar é essa barra aqui. Então aqui é um tirante, mas é rígido nessa etapa. O carregamento vai ser o momento T0 nessa posição. E mais o N1 de tração, né? Esse aqui, ó. Tá? Bom.
Concordam que agora, se o tirante é rígido, não existe mais possibilidade de rotação na vertical, o ponto D não sobe nem desce mais. Ou seja, para essa barra, é como se o ponto A, o resto da estrutura aqui, funciona como se fosse um engastamento, né? Porque a seção A não pode ter rotação nenhuma, a seção A dessa barra. Funciona como um engastamento. Ou seja, aqui eu tenho uma barra engastada nessa ponta, submetida a um momento em torno do próprio eixo aqui, e mais um momento provocado por esse N1 no sentido contrário, né? Do ponto de vista dessa barra, que é a barra que pode se deformar, tanto faz o N1 estar aplicado aqui ou aplicado aqui, mais um momento de transporte. Nós já vimos isso antes, né? Esse N1 aqui, vocês podem esquecer que ele está nessa posição e passar ele para cá, mais um momento de transporte que é N1 vezes A. Essa força não tem efeito nenhum, ela está aplicada direto em cima do mancal, em cima do apoio, né? Então a única solicitação que vai aparecer aqui é o N1 vezes A. Vejam que nessa situação a barra AC está submetida só à torção, é esse momento nessa posição e o N1A na extremidade. E o que eu quero calcular é o deslocamento do ponto E nessa segunda etapa, né? Então vamos imaginar o seguinte. Eu vou propor um jeito diferente. Vocês poderiam resolver esse problema como foi resolvido anteriormente, que é montar o diagrama de momentos torsores, identificar quem é o momento torsor nesse trecho em função de T0 e N1A, e o momento torsor nesse outro trecho vai ser o próprio N1 vezes A. Eu sugiro que vocês pensem em como resolver assim, vocês vão perceber que é confuso isso. Então eu vou propor um jeito mais fácil. Vamos fazer uma superposição de efeitos. Se eu tivesse, esqueçam o N1 vezes A, se eu tivesse só o T0 aplicado nessa posição, vocês concordam que só vai ocorrer torção no trecho AB? O trecho BC não vai ter momento torsor nenhum se eu tiver só T0, né? Bom, só o trecho AB vai ter torção nessa situação, se eu tivesse só o momento T0. Daqui para cá, o que existe é uma rotação de corpo rígido. A barra roda rigidamente em torno do próprio eixo. Agora, de A até B ocorre efetivamente torção. Tá? Então, a barra torce de A até B. Daqui para cá ocorre um movimento de corpo rígido e a extremidade vai rodar desse jeito, gerando deslocamento vertical no ponto E. Tá certo? Bom, então vamos fazer assim, para ficar bem claro. Isso que eu estou representando aqui, esse aqui é o deslocamento vertical do ponto E na etapa 1. É essa parcela aqui. Ele decorre da deformação do tirante, né? Agora, nós vamos calcular o deslocamento vertical do ponto E na etapa 2. Ele decorre da torção da barra ABC, tá? Bom, esse VE na etapa 2 tem duas parcelas. E aí que vai entrar a superposição de efeitos. Se eu tivesse só o momento T0, só o trecho AB sofreria torção. A rotação relativa entre as extremidades A e B seria T0 vezes esse comprimento aqui, que é 2A. Dividido por G e T. Tá? Isso seria a rotação em B. É a rotação relativa entre A e B, né? Por ação de T0. Mas como o A não roda, essa é a rotação absoluta em B, que é exatamente nesse sentido aqui, né? Então,
Isso seria a rotação em B, que vai ser igual à rotação em C se eu tiver só o T0. E essa rotação em C multiplicada por Azinho vai dar uma parcela do VE2. Tá? Tá certo? Então, esse é o deslocamento em E na etapa 2 se eu tivesse só o T0. Agora, e se eu tivesse só esse momento N1 vezes A? Bom, se eu tivesse só esse momento, a barra inteira sofreria torção e no sentido contrário a esse que está indicado aqui, né? Então eu vou ter que subtrair daí o momento que é N1 vezes A. Eu acho que a minha câmera vai ficar na frente. N1 vezes A, que é o momento, vezes o comprimento total da barra agora, dividido por G e T. Tá? Isso seria a rotação dessa extremidade, no sentido contrário ao que está indicado, provocado só por N1 vezes A. Essa rotação eu tenho que multiplicar por Azinho para dar o deslocamento em E. Tá certo? Então o deslocamento em E vai ser o efeito do T0, que é essa parcela, menos o efeito do N1. Tá certo? Esse é o VE2. Esse VE2 nós temos que somar aqui. Então aqui, deixa eu ver como é que eu vou me organizar aqui. Vou colocar A sobre G e T em evidência. E isso vai dar 2 ao quadrado sobre G e T, né? 2T0 menos 3N1A. Dois T0 menos 3N1A. É isso, né? A ao quadrado sobre G e T dá 2T0 menos 3N1A. Tá? Então, nessa minha composição aqui, esse trecho aqui é o VE na etapa 2. Esse pedaço aqui é o VE na etapa 2. Tá? Então vejam, quando eu disser que o VE é igual ao ΔL1, eu vou estabelecer uma relação entre ΔL2 e ΔL1, do jeitinho que a gente está acostumado a fazer, é o que a gente precisava, né? É uma condição de compatibilidade. Isso vai se transformar numa relação entre N2 e N1, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir essa equação aqui em cima, né? E no lugar do ΔL2 e do ΔL1 eu vou colocar aquelas relações que a gente conhece. Então vamos lá. O VE vai ser... Eu vou agora substituir tudo isso nessa equação 1 aqui. Vou substituir 2 em 1 e vou substituir no lugar dos ΔLs as expressões conhecidas. Então, se eu substituir 2 em 1, vai dar o quê? O VE vai ser o ΔL2. Bom, o ΔL2 é a força normal na barra 2 vezes o comprimento da barra 2 dividido pelo EA. N2 vezes Azinho
dividido por EA. Esse é o ΔL2. Mais A ao quadrado sobre G e T, que multiplica 2T0 menos 3N1A. Tá? Então isso aqui é o VE. E no segundo membro, ΔL1, que é N1 vezes Azinho dividido por EA. Tá certo? Isso para os dois tirantes, né? O ΔL1 é o N1 vezes Azinho sobre EA e o ΔL2 é N2 vezes Azinho sobre EA. Tá certo? Bom, é um dado do problema essa relação, ó, A ao quadrado sobre G e T é igual a 1 sobre EA. Então, isso tudo vai embora, hein? O Azinho sobre EA, o 1 sobre EA e o A ao quadrado sobre G e T, né? Essa equação vai ficar assim. N2A mais 2T0 menos 3N1A igual a N1A. Tá? Passando tudo para o mesmo lado, vai dar N2 vezes mais 4, ou escrevendo, passando para o outro lado, né, melhor, vai ficar 4N1 vezes A, ou 4N1 menos N2 é igual a 2 vezes T0 sobre A. Eu espero que eu não corte esse 2 com esse A daqui a pouco, achando que é a mesma letra, né? É isso, né? 4N1 menos N2 é igual a 2T0 sobre A. Essa aqui é a equação de compatibilidade, tá? A gente tinha chamado as equações de 1 e 2. Essa aqui é a equação 3. N1 e N2 são tais que deve existir essa relação entre elas. Bom, qual é a outra relação que eu acho entre N1 e N2, hein? Pense aqui no N1 nessa posição, uma força de tração, e o N2 aqui, uma força de tração também. Eu não gosto muito de desenhar essa força na estrutura completa. Eu gosto de introduzir a força depois que a gente remove a barra, né? Então imagine que eu tirei o tirante e deixei aqui só essa força, o efeito dela. Qual outra relação que eu acho entre N1 e N2? Para que os deslocamentos sejam compatíveis, deve existir essa relação. O que falta aqui é uma equação de equilíbrio, né? Eu preciso de uma relação de equilíbrio entre N1 e N2. Claro que essa relação vai envolver o T0 também, tá? Olha, aqui eu quero, observem o seguinte. O mancal, ele permite rotação em torno do próprio eixo da barra e permite o deslocamento horizontal, tá? O fato de ele permitir esses movimentos significa que ele não gera reações nessas direções. Não existe uma reação do tipo momento em torno da própria barra, nem em C, nem em A, não é? Se eu fizer, então, o equilíbrio de momentos da estrutura, a soma dos momentos em relação ao eixo da barra AC, igual a zero, que eu vou indicar assim,
só vão aparecer N1, N2 e T0. Né? Essa equação é simples. N1 vezes A mais N2 vezes A tem que ser igual a T0. Essa é a equação de equilíbrio, a equação 4. Tá certo? Veja que qualquer outra equação de equilíbrio que vocês considerarem aqui vai introduzir incógnitas. Por exemplo, se vocês fizerem soma de forças verticais igual a zero, isso é sempre verdade, mas tem essas duas forças e tem essas duas reações verticais. O mancal, ele só não vai ter reação nesse sentido, o momento em torno do eixo da barra, e na horizontal, as outras ele tem. Então, se vocês montarem equilíbrio de forças na vertical, vocês ganham uma equação e ganham duas incógnitas. Se vocês quiserem fazer o equilíbrio de momentos desse conjunto aqui em torno da barra AD, vocês podem. Vai aparecer o momento provocado por N1, que é N1 vezes 3A. Esse aqui não vai entrar, mas vai entrar o momento dessa reação aqui de novo. E o momento reativo que aparece nessa direção aqui, que poderia aparecer também. Tá? Então, qualquer outra equação que vocês inventarem, vai introduzir as reações de apoio como incógnitas, não refresca. A única equação de equilíbrio que nos interessa é essa. Tá? Então, vejam, eu comecei pela compatibilidade e depois fiz o equilíbrio, mas eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter, por consideração de equilíbrio, percebido que a única equação que presta aqui, para quem quer calcular N1 e N2, é essa. Qualquer outra equação de equilíbrio vai introduzir incógnitas. Tá? Então eu tenho aqui uma equação de equilíbrio útil e duas incógnitas. Estrutura de grau de hiperestaticidade 2, grau de hiperestaticidade 1. É outra maneira de identificar a hiperestaticidade do problema. Tá certo? Bom, agora é só substituir, né? Se eu pegar a equação 3 e substituir na equação 4, o que vai dar? Aqui, ó, eu vou escrever que o N2 é 4N1. É melhor pensar em termos, eu devia ter deixado N1A, né? O N2 o N2A vai ser 4N1A menos 2T0. Então vai ficar N1A mais 4N1A. No lugar do N2 eu vou colocar 4N1A menos 2T0. Tá? Esse é o N2A, igual a T0. Então, o N1 vai dar, aqui dá 5N1A, aqui dá 3 quintos de T0 sobre A. E como eles têm que somar T0, o N2 dá 2 quintos de T0 sobre A. Deixa eu ver se eu acertei. Isso. Tá? Engraçado, né? Olha, como esse momento T0 está mais próximo de C, eu esperava mesmo que N1 fosse maior do que N2, né? Mas não nessa proporção, 3:2. Não sei. Talvez a gente esperava que fosse na proporção dos vãos, né? Aqui 2/3, já que está mais perto dessa extremidade, e aqui 1/3. E na verdade não é essa proporção. É curioso isso, esse problema. Tá? Olha, esse problema aqui não é muito fácil, hein? Vejam bem se vocês entenderam e tentem resolver porque vale a pena, tá bom?